Olá, como vai? Tudo bem? Eu vou ler para você aqui um texto da Palavra de Deus que está em João, no capítulo 20, no versículo 19, que me chamou muita atenção e que diz o seguinte: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. O que aconteceu? Jesus foi crucificado. Os discípulos, eles estavam perdidos, porque Jesus para eles significava a esperança, Jesus para eles significava a fé, Jesus para eles significava os anseios que eles tinham. Mas Jesus havia sido crucificado, eles estavam com medo. E o interessante aqui é que o texto ele nos diz o seguinte, que eles estavam dentro de casa, eles estavam com as portas cerradas, ou seja, com as portas fechadas, e eles estavam com medo por causa da perseguição dos judeus. O mesmo acontece conosco hoje. Nós estamos vivendo um sentimento semelhante. As pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão com as portas fechadas e as pessoas também estão com medo. Agora eu queria falar uma coisa com você sobre os sintomas do medo. O que é o medo? O medo é um estado mental. Agora, como um estado mental, ele está sujeito ao seu controle. Ele está sujeito à sua vontade. Então não é o medo que te domina, mas é você que domina o medo. Não é o medo que te controla, mas é você que diz ao medo como ele deve se portar. Então as pessoas hoje elas estão com medo da doença, as pessoas estão com medo da morte, as pessoas estão com medo de ficarem sem dinheiro, de não terem o que comer. Agora, esse medo ele é intensificado através da autossugestão, através de tudo aquilo que você ouve e através de tudo aquilo que você vê. O medo ele pode te paralisar. E outra coisa que o medo pode fazer com você também é antecipar os sintomas da doença na sua vida. Agora, Jesus ele sabia de tudo isso que estava acontecendo. Jesus, então, se eu fosse aqui conjecturar, ele diria o seguinte: eu sei o que eles estão passando, eu sei do que eles precisam. E Jesus, quando ele entra na casa dos discípulos, Jesus, quando ele se põe no meio deles, a primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: paz seja convosco. Então observe bem, eles estavam com medo e Jesus, para enfrentar o medo, ele adiciona o ingrediente da paz. Por quê? O medo, ele causa conflito. O medo, ele causa dor, o medo, ele causa dúvida, mas a paz, ela traz união, a paz, ela traz certeza, a paz, ela traz confiança. Então Jesus, ele estava dizendo assim, não é hora de você ter medo, não é hora de confusão, não é hora de questionamento, não é hora de esfriar na fé, não é hora de abaixar a cabeça, mas é hora de paz, é hora de união, é hora de harmonia, é hora de juntar forças. Paz seja convosco. Então o que eu quero dizer para você que o momento é de paz, porque nós estamos enfrentando um inimigo comum, um inimigo que ele atinge desde a criança até o idoso, um inimigo que atinge tanto aquele que está no chão de uma fábrica, como aquele que está na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, no Senado Federal, no Supremo Tribunal Federal, na Presidência da República. O inimigo é comum a todos nós. E esse inimigo sabe que se o medo for intensificado no meio do povo, a nação estará fragilizada. Mas a palavra que eu trago para você hoje é: paz seja convosco. Confia que você não está sozinho, que o medo não tem poder sobre a sua vida. Confia que esse Jesus, ele está dentro da sua casa e ele está dizendo para você: tenha paz, receba a minha paz, receba a minha presença na sua vida. Porque se você receber a minha paz, se você receber a minha presença, a confusão ela vai se dissipar, a união ela vai ser estabelecida, a sua força ela vai estar presente e você vai vencer mais esse obstáculo que sobrevém sobre as nossas vidas. Eu quero dizer para você, não fique 24 horas ligado nas notícias que a mídia ela joga na nossa mente. Sabe por quê? Porque a mídia só tem notícias ruins. Ela sabe que se ela colocar uma notícia boa, dizendo assim, fulano está feliz hoje, isso não vende. Cicrano foi curado, isso não vende. Mas se ela disser, morreram tantos por conta da doença, isso vende. Então não se atente tanto para as mídias, mas é um momento de nós
nós dobrarmos os nossos joelhos e de nós orarmos a Deus e pedirmos a Ele para que a paz seja estabelecida na nossa casa, para que a paz seja estabelecida no nosso lar, para que a paz seja estabelecida na presidência da República, com os nossos governantes, com os nossos prefeitos, com todos aqueles que estão no poder, as autoridades que foram constituídas. Porque o caminho para vencer essa epidemia é a paz, é a união. Porque nós não estamos lidando com o inimigo isolado, nós estamos lidando com o inimigo comum a todos nós. Então, um momento de união. Eu queria dizer para você, se você está dentro da sua casa agora, se você está com as portas fechadas e se você está com medo, eu quero dizer para você que a palavra que eu tenho para a sua vida é: paz seja convosco. Receba a paz de Jesus, receba o alívio dele, receba a segurança, receba a confiança, porque ele está cuidando de você. Queria convidar você para orar agora. Vamos fazer uma oração para que essa paz possa reinar sobre o nosso país e sobre a nossa nação. Pai querido, nós oramos agora e nós pedimos ao Senhor que a sua paz seja derramada sobre a nossa nação. Que a sua paz, Senhor, possa ser derramada também sobre as nossas autoridades, sobre o nosso presidente, Senhor, que é o chefe dessa nação. Dá a ele sabedoria, dá a ele discernimento para enfrentar, ó Deus, os obstáculos, as contrariedades. Também dá um espírito de união, Senhor Deus, a todos os nossos políticos, governadores, prefeitos, Senhor, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, onde estiver, Senhor Deus, uma autoridade constituída neste país. Que o espírito da paz, da união, esteja presente, Senhor Deus, no coração de todos eles. Senhor, nós oramos assim, em nome de Jesus, e você diz amém. Fique com Deus. Eu sou Marcelo Pimentel, um grande abraço e até breve.